como que a Valesca surge no vôlei? Pela Meu altura? Pela altura? Deus. Eu acho que sim. E um pouco pela desenvoltura que eu tinha em praticar vários esportes. Na escola, né? Isso é identificado na escola. Com o professor Heron, que entra na minha escola, organiza um pouco ali o setor da parte física, né? Aham. Da parte que eu gostava muito, porque eu já começava a competir com os meninos nessa época. Mas aí eu jogava de tudo. A queimada naquela época em Belo Horizonte Delícia. era demais. Você é de Então, BH, eu né? sou Que mineirinha. delícia. Então, era muito bacana. Eu me divertia muito. Só que o professor Heron, no meu documentário, O Último Ato, conta que. E uma história que eu nem me lembrava: que ele entregou um panfleto perto de um supermercado, na porta do supermercado. Eu peguei esse panfleto, levei para o meu pai, dizendo que eu queria entrar nessa aula especializada de De vôlei. vôlei. E aí meu pai me levou, e aí eu acho que foi que tudo Foi a virada de chave. começou. Isso com quantos anos, Valesca? Com 12 12. anos. Você sempre foi alta? Sempre. Só uma curiosidade. Eu acho importante isso, a gente tem sempre uma parte do podcast que é uma parte social, informe a sociedade, enfim tal. Você sofreu bullying por ser alta? Esse nome não Não existia. existia. Zoavam muito? Sim, Você lidava bem com isso? mas eu acho que sim. Eu acho que eu nunca me preocupei muito. Eu sempre tive muitos apelidos, né? Aham. Porque naquela época a gente, né, tinha muitos apelidos pelas características. Era Físicas, enfim. assim. Só que eu acho que não. Muito cedo eu já comecei a jogar vôlei com 12 anos, então eu interagia já com pessoas grandes. Então, para mim, aquilo era muito normal. Mas é claro que eu não podia sentar, não era a primeira da fila, eu não podia sentar na frente na sala, porque Aham. senão eu atrapalhava as pessoas. Aham. Até hoje é Até hoje é assim. assim. A gente tem, né? Você tem uma noção que você não pode sentar na frente, porque você vai atrapalhar as outras Aham. pessoas. Mas eu acho que esses nomes existiam, esses apelidos existiam, mas não eram coisas que me atrapalhavam, que me Que bom. atrapalharam naquela idade, naquela época. Até porque eu acho que eu fiz uso disso também. A seu favor. Tudo bem, eu sou uma girafa, mas eu consigo, no vôlei, na queimada, eu sempre fui mais forte que todo Aham. mundo. Tinha domínio mais da Mas bola isso é que as legal de outras ouvir. pessoas. Isso é legal de ouvir, porque você não usou, talvez, de uma fragilidade ou de uma emoção, enfim, da galera zoar pra que isso fosse algo ruim pra sua vida. E pelo contrário, virou combustível, né? Sim, nem todas as pessoas encaram dessa maneira. Algumas pessoas sentem muito, Sim. muito, trazem isso para, Aham. né, para a vida até hoje. Mas eu acho que não. Comigo foi muito tranquilo, assim. Mas aí entra, então, lá com seus 12, com o panfleto do professor Heron, enfim tal. E quando a Valesca decide assim, nossa, eu vou viver disso. Dava pra pensar Nossa, disso? não, imagina. Eu tinha 12 anos. Eu não imaginava jamais. O Heron fala 6 meses depois que eu estava nessa escolinha especializada, fala para o meu pai. Eu queria muito levar a Valesca A ainda naquela Valesca naquela. época, para fazer um teste no Minas Tênis Clube. Eu ainda tinha 12 anos naquela época. E meu pai disse: Nossa, mas como que eu vou levar uma menina para fazer um teste? Imagine você, uma menina de 12 anos, sendo testada pela primeira vez. Para mim, eu não Era uma encarava brincadeira. daquela forma. Para mim, era Era uma diversão. brincadeira. Eu vou lá mostrar o que eu sei fazer no momento. E, enfim, passei nesse teste do Minas, e aí eu acho que tudo começou de uma brincadeira e eu fui evoluindo dentro do Minas, que já tinha uma estrutura muito boa. Eu aprendi os primeiros fundamentos, refinei, eu acho, os fundamentos ali no Minas Tênis Clube com a Yara Ribas. E fui crescendo nas categorias de base do Minas. E aí fui sendo convocada para seleções brasileiras, infanto, juvenil. Ah, você já foi então pra seleção brasileira desde Sim, as desde categorias de base. 14 anos. Porque Caramba! essas seleções, elas existem. As seleções de base, você começa a viajar América do Sul, jogando sul-americanos. E aí tem até os mundiais de juvenil, já tem os mundiais. Você joga isso com 15, Que 16 anos. demais isso. Só que
Eu vou te contar o momento que eu acho que isso ficou realmente que me impactou muito, porque, me apresentando para a seleção brasileira, infanto e juvenil, eu ficava concentrada 5 meses. E a escola? E a escola? Exatamente. E nessa época eu já jogava a Liga Nacional naquela época, porque não era Superliga, era Liga Exato. Nacional naquela época. Então, durante provavelmente 6, 7 meses, eu não conseguia ir à escola. Eu me matriculei no ensino médio, no primeiro ano, 3 vezes. E aí foi quando a professora, a diretora do colégio, Isabela Hendricks, chamou a minha mãe na escola e falou: "Dona Cida, ela não está conseguindo conciliar. Ela tem que tomar uma decisão. Ou ela segue jogando vôlei ou ela volta para a escola". E aí foi que os meus pais, eu acho que tomaram a melhor decisão que eles poderiam tomar, mas eu acho que foi uma decisão muito difícil para eles. Porque quantas meninas, param de jogar vôlei e têm sucesso na Sim. na carreira, seguem uma carreira e têm sucesso na carreira. Então eu acho que, olha, E qual foi a decisão na época? a decisão foi que eu pararia de estudar para me Pra dedicar jogar. ao vôlei. Que legal. Então sua família nunca Muito foi contra? nova. Não, Não, apoiava imagina, mesmo? com essa decisão deles, aí, nesse momento, eu acho que eu entendi que eu tinha realmente que me dedicar para as coisas darem certo. Aham. Então não virou de brincadeira a uma responsabilidade, e aí realmente eu tinha que aprender a me dedicar, a como seria, a realmente olhar as meninas já consagradas e trilhar um caminho aí de E vitória. nessa época de 16, 17 anos, enfim, tal, já rolava alguma bolsa, alguma grana? Você Eu lembra? tinha as bolsas nos colégios, porque eu representava os Tá, colégios e jogava pelos colégios, e eu acho que com 15 anos eu já comecei a ganhar uma ajuda de custo, sim. tá. Era um valor, claro, Irrisório? simbólico, Uhum. mas já me ajudava nas viagens, porque a gente viajava muito, mas meus pais sempre, contribuíram muito, para que tudo desse certo, assim. Eu acho essa educação deles e o que eles me ensinaram desde menina foram muito importantes para mim nessa construção, mas com essa base sólida que eles me deram. Então eles são muito importantes e foram muito importantes nessa época Você para lembra a mim. primeira vez que eles foram te ver em quadra? Ou um campeonato específico, ou não tô falando os grandes Olimpíadas, mas assim, nessa fase, nossa, olha como ela tá, olha no time que ela tá, olha o que ela conseguiu, enfim, tal, você lembra dessa imagem? Sabe que eu tenho uma imagem muito bacana, porque muitas das outras jogadoras, os pais iam no treino, os pais iam em todos os jogos, eles estavam ali muito presentes. E os meus pais não foram assim. Meus pais não estavam sempre comigo em todos os jogos, em todos os campeonatos. Eu lembro, claro, que quando eu fui convocada a primeira vez pela seleção para a seleção mineira, e a gente disputou um brasileiro dentro do Minas Tênis Clube, e eles foram e acompanharam esse campeonato. Mas eu acho que isso também foi muito interessante, porque eu não era dependente deles para fazer nada. Vou te contar uma história que está no meu documentário. Com 12 anos de idade, minha mãe me leva para fazer esse teste no Minas Tênis Clube e pede para eu prestar atenção no caminho. E eu não entendi, mas prestei atenção, porque eu era sempre muito obediente. Prestei atenção no caminho, cheguei, passei no teste. Quando a gente voltou para casa, no outro dia, a minha mãe me disse: "O dinheiro do lanche, o dinheiro do ônibus, hoje você vai sozinha. Você prestou atenção no percurso?" Prestei. Prestei, mas eu jamais imaginaria que a minha mãe faria no Isso. outro dia eu fazer o trajeto toda com 12 anos sozinha. Hoje não acontece isso, né? Hoje jamais que os pais Jamais, deixam uma criança de 12 anos ou jamais, mais. isso não acontece. Mas, eu acho que aquele momento me formou muito como pessoa também, porque eu acho que eu tomei as rédeas ali da situação. Se eu quero ir, eu terei que ir sozinha. Então, eu acho que muita coisa do que eu sou hoje Se deve a isso. nossa, e eu descobri isso anos depois, que um ato simbólico da minha mãe
determinou muito do meu caráter e da minha Não, e personalidade uma porque hoje. a maior parte do tempo você ia estar sempre fora, né? E não ia ter o pai e a mãe perto, né? Não, Mundo, exato. Olimpíadas, outros países, enfim, tal. Então esse preparo, É, mas isso é lindo de ouvir, né, Valesca? Porque eu fico imaginando, eu sou pai também, eu fico imaginando como pai, como mãe, com 12 anos, acreditar no talento do filho pro esporte, que querendo ou não tem grandes incentivos, né? Talvez hoje a mídia ajude um pouco, mas talvez naquela época, assim, nossa, vai rolar grana, vai ser uma profissão que você vai ganhar muito dinheiro, enfim, tal. Não, mas é o talento, né? É o acreditar no sonho, talvez, ali do vôlei, né? E eu acho que essa imagem dos pais dá um sentimento de orgulho muito grande também, né? Desse preparo, assim. Porque não era assim, dá. né? Mas eu acho que eles me prepararam ainda antes, na maneira que eles nos educaram, eu e meu irmão. Então, eu falo sempre de preparação no vôlei, né? De estratégia, de quando a Sim, gente vai entrar na quadra. E a preparação ela é muito importante em muitos momentos. E eu acho que essa educação foi sim uma preparação para a vida. E eu não sei se. Não havia esse pensamento de será disputará uma Olimpíada, será uma grande jogadora e viverá sempre fora de aham. casa. Eu acho que não havia, era muito mais inocente do que isso naquela época. Mas eles acreditavam em mim porque eles acreditavam na educação que eles me deram. Que demais isso. E isso para mim é de muito orgulho mesmo, porque, eu mudei muito conforme o tempo, mas essa essência de casa, dessa educação deles, permanece comigo até Eu posso hoje. imaginar.